Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib. Temos aqui um plano de leitura que seguimos todos os dias. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Entramos no capítulo 3 da carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro. E agora, São Pedro vai falar sobre matrimônio, casamento, matrimônio santo. Veja, essa carta de São Pedro, carta do Papa, foi dirigida à igreja dispersa de vários lugares. Só que não foi só aqueles lugares que Pedro mandou circular que a carta chegou a mais gente, chegou até mim, chegou até você, e esse ensinamento é preciosíssimo. Ele já falou sobre muitas realidades, primeiro marcando a que esperança somos chamados na fé, em todo o capítulo 1, depois, no capítulo 2, falando a respeito da nossa vivência de fé para os de fora, né? Como a gente vive diante dos pagãos, diante das autoridades, que a gente precisa obedecer, claro, com certos cuidados e cautelas, para não negar a nossa fé de forma alguma, mas também, de forma alguma, dar escândalo, como se fôssemos qualquer um, nós somos cristãos. E agora, ele vai começar a falar sobre matrimônio. Versículos de 1 a 7. Da mesma maneira, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que, ainda quando alguns não creiam na palavra, sejam conquistados sem palavras, pelo comportamento de suas mulheres, ao observarem o vosso comportamento casto e respeitoso. Aqui vai um louvor às mulheres. Pense na dificuldade que é isso para uma mulher. E a mulher que consegue isso é santa. São Pedro está dizendo: você, mulher, tem um marido que não é cristão, não se converteu ainda. Não adianta, encher o ouvido dele, porque isso não vai adiantar. Ora, geralmente as mulheres falam mais que os homens. É meio normal isso, né? E não é porque é uma crítica, não, naturalmente. Então, ser convencido pela palavra da sua mulher seria algo mais apropriado aos olhos humanos para as mulheres. Perdão. No entanto, olhando para a realidade da época de São Pedro, em que na sociedade as mulheres não tinham voz nem vez, quem sabe em casa, na intimidade, teriam condições de falar melhor com seus maridos. São Pedro está dizendo, não vai por esse caminho não. Dê exemplo. Vai pelo comportamento. Conquiste o seu marido sem palavras, mas pelo comportamento. E qual o tipo de comportamento? Casto e piedoso. Seja em casa, né? Mas sobretudo fora de casa, na rua, onde não tem nada para se falar daquela mulher. Isso conquista um homem que não é cristão e que vê as mulheres de outros homens não cristãos, ou seja, pagãs, vivendo uma realidade diferente, não se importando com uma castidade do matrimônio dela, com uma fidelidade. E ele vê, no entanto, a sua mulher fiel. Isso conquista o homem. E aí ele vai dizer mais:
não consista o vosso adorno em exterioridades, como no traçado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem no trajar de vestes finas, mas nas qualidades pessoais internas, isto é, na incorruptibilidade de espírito manso e tranquilo, que é coisa preciosa diante de Deus. A conquista do seu marido não será pela beleza exterior. São Pedro está falando, olha, não se arrume não. Não tome banho, não ponha roupa bonita, nada de perfume. Não, São Pedro não está dizendo isso. Está dizendo que o adorno, ou seja, o que vai te embelezar, vai muito além dessas coisas. Não é isso que vai te embelezar. Você vai ter uma beleza externa. Essa beleza externa todo mundo faz. Então, para quem é cristã, a mulher cristã, não vai consistir a sua beleza externa nesse tipo de adorno. Não é isso que vai conquistar de fato o coração do seu marido para Deus. O que vai conquistar vai ser o adorno interior. A integridade, a incorruptibilidade interior, que palavra linda! Na incorruptibilidade de espírito, qualidades pessoais internas, ou seja, as virtudes. As virtudes. A mulher virtuosa quem encontrará? Eu encontrei. Então, São Pedro está dizendo para as mulheres, olha, vocês têm um marido difícil, seu marido não vai na igreja, seu marido, né, até vai de vez em quando, mas não quer mais saber de rezar nada. Alguns dias santos importantes ele resolve fazer outra coisa, não comparece, então é mais pagão do que cristão. Como é que você vai converter esse homem? É falando na cabeça dele sem parar? Não. É no exemplo. É sendo íntegra. É sendo você uma cristã de oração, claro, né? Mas no comportamento ele vai ver a sua postura diferente. E uma hora ele vai se render. Quando ele precisar, você vai estar pronta para falar para ele de Deus. Versículo 5. Com efeito, era assim que as santas mulheres de outrora se punham na esperança em Deus, punham sua esperança em Deus, se adornavam, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Olha, sujeitas aos próprios maridos, mas colocando sua confiança em Deus. Olha a rainha Esther. Era casada com um rei pagão. O cara era opressor do povo dela. Só que ela tinha que obedecer ao rei. E quando ela foi fazer um pedido em nome de Deus, que ela confiava em Deus e viu que o seu povo estava em perigo, ela fez o quê? Ela se adornou todinha, bonita, linda. Só que a beleza real dela era dentro. E ela sabia disso. E o rei via isso, muito além da beleza externa. Porque antes o rei tinha uma outra mulher que não queria obedecer a ele. Era pagã, era linda, como não sei o que. Ele falou um monte, mandou chamar a mulher, e veio o criado e falou assim, essa mulher não quer vir não. Ele, como assim? Mata ela. Até que Esther chegou. Então, é um exemplo. E tem mais, versículo 6. É o que vemos em Sara, que foi obediente a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela vos tornareis filhas, se praticardes o bem e não vos deixardes dominar pelo medo. Filhas de Sara como exemplo. Por quê? Porque para ser uma mulher digna para o seu marido, é necessário que haja essa submissão, porque ela é a vontade de Deus. E submisso não é ficar obedecendo, o marido manda e a mulher obedece, não é isso, não é uma relação serviçal.
mas está sob a missão. O marido precisa ser a cabeça da casa. Por que muita família está perdida? Porque não tem cabeça. O marido não é de Deus. E é a mulher que tem que segurar as pontas, né? Como a gente diz, né? O marido é a cabeça, a mulher é o pescoço. Ainda bem que nós temos muitos bons pescoços por aí nos casamentos, porque a cabeça está perdida, está pendendo. E é como uma mulher santa que você vai conseguir mover o seu marido para Deus, para ele olhar para Jesus e aí exercer a função dele como homem de Deus na sua casa. Agora vem uma palavra aos maridos, versículo 7. Do mesmo modo, vós, maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida, a companheiras de constituição mais delicada, co-herdeiras da graça da vida, para evitar que vossas orações fiquem sem resposta. Não trata bem sua esposa, não, para ver se a sua oração vai ter resposta. Está dizendo aqui. Só deu um alertazinho para os homens, o Papa. Olha, você se acha o homem, é o dono da casa? Beleza, você é. Se é mais forte, sua mulher é frágil? Beleza, você é. Mas ela é co-herdeira da vida com você. Trate-a bem com respeito. Trate a sua mulher com carinho. Se você quiser que a sua oração tenha resposta. Precisa desenhar? Não, né? Nós entendemos muito bem. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus, versículo 6b aqui. Dela vos tornareis filhas, se praticardes o bem e não vos deixardes dominar pelo medo. Uma palavra às mulheres, ó, que lindo. Talvez daí tenha uma mensagem de Deus para você. E ordens. Ordens nós temos dos versículos 1 ao 4, depois o versículo 7 também, ordem. E princípio eterno, versículos 5 e 6, porque está dando um exemplo de como se deve viver, como é que uma mulher de Deus deve viver. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Você é novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, comentário e compartilhar também, né? Vai que você consegue encontra alguém que precisa desta palavra. Então compartilhe. Isso também vai ajudar muito nosso canal a crescer. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus? Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib. Você encontra aqui na descrição do canal, passo a passo, o que você possa fazer junto com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.